Bom dia, eu sou o João Vitor, a gente está gravando esse vídeo aqui com parte da capacitação do Projeto Ali e eu vou fazer o papel do gestor de marketing da nossa empresa Inova Curso de Inglês. Vai lá, Carol. Bom dia, meu nome é Carolina, eu vou ser empresária da nossa empresa e eu vou ser responsável pela parte de RH. Bom dia, meu nome é Isadora e eu vou fazer a parte do empresário como coordenadora de pedagogia. Bom dia, meu nome é Renato Almeida, nesse trabalho eu sou o agente Ali. Então vamos começar? Legal. Gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem me recebendo aqui na empresa, abrir as portas para o programa Ali, muito legal. Esse é o nosso terceiro encontro, né? Imagino que os dois primeiros encontros tenham sido bem legais, né? O primeiro fazendo radar e tudo mais, né? Espero que vocês tenham gostado. E hoje a gente tem uma tarefa ainda mais importante, que é começar a identificar, né? Ajudar vocês a identificar um problema que incomode vocês, que impacte no faturamento de vocês, que vocês acreditam que possa ser transformado através de alguma inovação, de alguma melhoria, né, dentro da empresa, que possa ser visto pelos teus clientes, né? Tá bom? E esse trabalho de hoje consiste em conversar, bater um papo. A gente vai fazer um brainstorming, que é uma junção de ideias, todo mundo vai participar, todo mundo vai falar, tá bom? Para poder tirar daí uma ação para tentar resolver o que incomoda vocês aí na empresa, tá certo? Legal. Estou compartilhando aqui a minha tela com vocês conseguem ver? Sim. Tá. Beleza. Olha só, o nome do curso, botei aqui o nome da empresa de vocês, tá certinho? Tá, né? Inova Curso de Inglês. Beleza. Tá. O que eu preciso... O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Eu gostaria que vocês identificassem, né, assim, de forma solta, sem nada amarrado, formalizado, coisas que incomodem vocês dentro da empresa. Cada um pode falar, pode dizer o que acha, sem críticas, por favor. Ninguém está sendo avaliado, tá bom? Então, quem quiser começar, tem oportunidade. Então, Renata, a gente vai falar sobre os problemas que a empresa estão passando, como é que é isso? Isso. Potenciais problemas, né, que vocês identificam que incomodam vocês, que vocês acham que está afetando o faturamento, os custos de vocês, tá? Eu não sei se os meus sócios concordam, mas eu acho que a gente tem uma falha, né, em relação à falta de treinamento dos funcionários. Uhum. Sim. Né? Porque a gente tinha feito o radar anteriormente, né? E aí isso saiu até como uma possibilidade de melhoria aí. Não sei se cabe uma ação, enfim. É algo que a gente pretende melhorar, né? Mas talvez não tivemos muito tempo, né, para melhorar nesse ponto, mas realmente é um problema. E também acho que a gente nem focou em disponibilizar nenhum recurso para isso de imediato. Uhum. Isso. E nessa pegada, né, eu acho que também falta na nossa empresa que a gente não tem ainda uma descrição de cargo. Eu sei que isso é da minha parte, que é de RH e tudo mais, mas a gente ainda não tem uma definição dos cargos, das listas de afazeres, dos funcionários. As tarefas, né, de cada um, né? Isso, apesar dos funcionários saberem a função deles, né, é sempre bom, né, para não ter nenhum problema, ficar cada vez mais claro, né? Sim. Isso foi bem notório na última reunião do radar. Isso. E os cargos são bem básicos. Então, na nossa cabeça, na nossa percepção, os afazeres são meio que óbvios, mas é uma coisa que é simples de fazer e a gente pode começar a implementar. O radar, né, ele veio para fazer um check-up da empresa de vocês, né, mostrar, levantar em avaliação, de uma forma de avaliação, o que de fato é a empresa, né, os problemas que ela tem, os pontos fortes, né, e os potenciais pontos que vocês podem melhorar. Vocês estarem falando de operação, né, vocês estão falando de operações, de treinamento e tudo mais, isso é uma coisa que incomoda e realmente impacta aí no dia a dia da empresa, né? Mais alguém?
Vocês querem? Vamos lá, continue. Bom, agora um problema que eu pensei, primeiramente eu queria agradecer, Renato, pelo primeiro encontro e pela segunda palestra de indicadores, né, que foi coletiva, foi muito esclarecedora e fez a gente pensar coisas que estavam ali na nossa frente e a gente, né, deixava para lá. Verdade. E uma das coisas que ficou clara lá no nosso primeiro encontro foi o desperdício de água e de luz, né, que a gente meio que não tem nenhuma ação efetiva nesse sentido. Pois é, saiu uma nota bem assim, baixa no radar, né, na empresa de vocês, né? Ficou como aquele ponto De água a e luz, melhorar, né? E eu acho que a gente pode começar a trabalhar alguma coisa nesse sentido, né? Porque basicamente a gente não tem nada. E esse é um assunto que está muito em dia hoje em dia, né? Que é a sustentabilidade. Os clientes estão cada vez mais interagidos com esse assunto. Eu acho que isso é um ponto relevante. A gente tem que explorar isso na empresa também para ficar até atualizado com a realidade, né? E ser mais bem visto no mercado, né? Pelos Com clientes, certeza. né? Mais alguma coisa, gente? Vocês podem ir falando, é bem livre, tá? Eu tô anotando. Vocês estão vendo aqui o compartilhamento da minha tela? Eu tô botando o que vocês estão vendo aqui, tá? Tá ótimo. Eu vou falar agora de uma coisa que teve um certo questionamento dos clientes, que foi a pouca diversidade nos nossos horários disponíveis de aula. A gente meio que focou na época que a gente abriu a empresa, né? No cronograma de aulas, a gente buscou fazer um horário de tarde e noite. Na época, eu acho que a gente chegou a conversar sobre a possibilidade de atingir o nosso público-alvo pela disponibilidade deles também, né? Focando em horários de aulas, de escola deles ou trabalho dos adultos que a gente fosse atingir. E aí a gente focou muito nisso também. Entendi. Pelo número de alunos que a gente queria atingir no início, tudo funcionou para ser nesses horários que a gente disponibilizou, mas a gente teve um certo questionamento dos clientes do porquê não ter aulas de manhã também, né? Entendi. Acaba ficando um pouco engessado, né? O cliente quer um pouco mais de opções, né? E também lá no nosso planejamento inicial a gente considerou os custos, né, que a gente teria para abrir mais turmas e tal, né? Então. Exatamente. Entendi. E a gente tem horários livres, né? Que acaba a gente poderia ocupar isso daí com aula. Tá. Sim. Tem mais algum problema que vocês identificam? Vocês falaram sobre falta de treinamento dos funcionários, né? Falta de descrição das tarefas e dos cargos, pouca diversidade de horários e desperdício de água e luz. Então, eu estava aqui pensando, eu acho também, já vendo essas coisas que a gente conseguiu pelo radar, em relação a benefícios, remuneração, que isso a gente ainda não implementou na nossa empresa. Então, assim, eu acho que cabe dar uma olhada em relação à motivação dos funcionários. Motivação, boa, bem interessante. Então, funcionários estão desmotivados, né? Sim, a gente procurar meios de conseguir implementar as ideias de bonificações ou premiações com eles que não dependam só do nosso... Entendi. De aumentar o nosso faturamento, como a gente tinha falado na outra reunião, mas a gente poder se organizar para fazer essas premiações também durante os meses, talvez. Isso, até porque não é por falta de vontade, né, que a gente não oferece premiações, né? Exatamente. Entendi. Mas vamos lá, gente, vocês podem ir falando, se tiver mais alguma coisa. Bom, uma coisa que eu vejo como um grande problema na nossa empresa é que nós temos pouco espaço físico, né? Então isso dificulta até a expansão do nosso negócio. Vocês têm a estrutura é pequena, são duas salas. São duas salas, sim. Entendi. É uma estrutura pequena, né? E uma sala ainda é multimídia, né? Então tem menos a possibilidade de ter aula ali, né? Para outro tipo de atividade, né? Seriam atividades com vários alunos, não necessariamente da mesma turma. Entendi. Um espaço de convivência, aquele espaço disponível ali para eles poderem estudar. Entendi. Beleza. Vamos lá, vocês têm mais coisas que vocês identificam que incomodem vocês, né, na empresa, que sejam problemas, potenciais problemas aí? Pela nossa empresa ser nova, eu vou falar sobre a questão de professores que são pouco experientes no mercado.
Talvez se a gente conseguisse, na região, professores que já têm um alcance de conhecimento mesmo de outras pessoas. Eu sei que aquele professor é conhecido porque ele dá aula em outro curso, ele tem uma dinâmica legal, meus amigos fazem aula com ele, gostam muito e tal. Eu acho que isso é interessante também da gente conseguir atingir, né? Eu acho que isso também atrai os alunos. Entendi. Então, professores pouco experientes, né? Sem muita experiência de aula, de trabalho. Então, bom, vocês até agora numeraram aqui para mim algumas coisas. Falta de treinamento dos funcionários, falta de descrição das tarefas e dos cargos, pouca diversidade de horários, desperdício de água e luz, professores pouco experientes, pouco espaço físico e funcionários desmotivados. Isso. Anotei certo? Sim. Então, vamos lá. Tem mais alguma coisa? Vocês... Mais alguma ideia legal. aí, pessoal? Eu acredito que, por enquanto, seja isso. Beleza. Então, o próximo passo, o que é? Pegar esses problemas que vocês identificaram, né? E pensar neles dentro dos custos da empresa de vocês. Qual o impacto que cada um desses problemas, qual o impacto que ele gera em cima dos custos? Eu queria que vocês avaliassem como alto, médio, baixo ou nenhum impacto em cima do custo. Tá? Eu vou falando e vocês vão me dizendo qual, se você acha que é alto, se é médio, baixo ou nenhum impacto em cima de custos. Tá bom? Tá, tudo bem. Beleza? Tá. Falta de treinamento dos funcionários. Como vocês acham que seria o impacto disso em cima dos custos? Acho que nenhum, né? Eu acho que não vai gerar nenhum custo. Só se a gente contratar alguém de fora, mas acho que não, por enquanto não é necessário. Então, acho que não vai gerar nenhum impacto. É isso, eu acho que a gente teria custo se oferecesse treinamentos, né? Sim. Entendi. Mas em cima dos custos, vocês acham que não está aumentando os custos por conta de não ter treinamento? Não envolve isso? Não. Não, eu também acredito que não. Tá. Falta de descrição das tarefas e dos cargos. Vocês acham que impacta os custos de vocês? Qual o impacto? Eu acho que é baixo, porque pode acabar, assim, não nos custos diretamente, mas pode ser que aconteça alguma falha, alguma coisa que implique num custo, mas não é também, não seria algo frequente ou muito grande. Acho que só se aumentar muito, otimizar muito o serviço dos funcionários, mas eu acho que mesmo assim não vai trazer muito impacto ao custo. Beleza, tá. Pouca diversidade de horários. Vocês falaram aí sobre estar um pouco engessado, né, para os clientes. Eu acho que... Tem impacto em cima do custo? Como vocês identificam? Eu acho que isso é médio, porque se a gente tivesse uma diversidade um pouco maior nos horários, uma disponibilidade maior, isso implicaria nos nossos custos por ter que pagar mais horas de aula, né? Funcionar a luz, né, e tudo mais. Exatamente, né? Bom, e com relação ao desperdício, né, de água e luz, foi até um ponto aí que teve uma nota um pouco baixa aí no... Desculpa, João, peraí, volta. Eu tinha escrito aqui já, cara. Tá, peraí. Eu já tinha escrito aqui alto, ó, tá vendo? Tá, peraí. Tá pronto? Vai lá. 3, 2, 1, vai. Bom, e com relação ao desperdício, né, de água e luz, que acabou tendo uma nota um pouco baixa lá no radar, né? Como é que vocês acham que isso impacta o custo de vocês? Eu acho que alto, né? Porque a gente não pratica nenhuma ação nesse sentido. A gente ficou no nível 1, né? Se eu não estou enganado, no radar. E a conta de luz vem alta, né? Então, é um impacto alto. Tá. Outro problema que vocês identificaram, né? Professores pouco experientes. Qual o impacto disso em cima dos custos de vocês aí? Eu acredito que nos custos nenhum, porque a gente acaba não tendo gastos maiores com as nossas contratações, são gastos previstos. Entendi. Beleza. Só se a mão de obra, se a gente for contratar uma mão de obra muito experiente, aí sim vai gerar custo, porque normalmente essa mão de obra experiente é mais cara, né? Exatamente.
E com relação ao pouco espaço físico que vocês disseram que tem, né? Qual o impacto disso em cima dos custos aí de vocês? Eu acho que, assim, nos custos não tem impacto, até porque justamente por isso que o nosso aluguel é um pouco mais barato, né? Mas ele gera impacto de outra forma, né? Entendi. Mais no faturamento, talvez, né? Mas não no custo. Isso, mas a gente deve falar isso mais pra frente, né, o Renato? Isso. É mais em cima do faturamento. Mas em cima de custos é o que você considera como? Baixo? Eu acho que nenhum, né, pessoal? Nenhum? Concordam? Tá, nenhum. Nenhum. Não, tá. E com relação aos funcionários desmotivados, né? Que estão desmotivados. Acho que nenhum. Assim, acho que para o custo, você acha que para o custo vai gerar impacto? Eu não sei se vai gerar. Só se a gente realmente colocar muitas ações de remuneração, benefício. Mas eu acho que é baixo. Acho que vai ser baixo. Eu acredito que seja baixo, porque a gente teria que implementar as ações para ver se são viáveis para a empresa antes. E também não seria algo tão concreto como a gente gostaria que fosse. Seria devagar, né? Entendi. Acho que baixo. Tá, entendi. Beleza. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Tá um pouco embolado aqui o texto, mas eu estou notando que vocês estão falando. E olhando... Dá para ver. Oi? Dá para ver sim. Tá. Beleza. Olhando agora para esses mesmos problemas, vamos pensar neles sob a ótica do faturamento, as vendas. Beleza? Beleza. Como é que vocês acham que esse problema, esse primeiro problema que vocês disseram aí, da falta de treinamento, como é que vocês acham que é o impacto dele sobre o faturamento? Lembrando que, mesma coisa, é alto, alto, médio, baixo ou nenhum impacto no faturamento. Tem um impacto alto no faturamento de vocês. Treinamento, falta de treinamento. Qual o nível de impacto? Falta de treinamento, eu acho que para o faturamento vai gerar um custo, mas eu acho que vai ser baixo. Não sei se os meus sócios concordam comigo. Eu acho que é um custo baixo porque, eventualmente, né, a gente pode, talvez, conseguir mais alunos se o professor fosse mais qualificado, né, e entendesse um pouco melhor a metodologia, mas ainda assim, de forma geral, eles já trabalham muito bem, né, pelo menos é a minha visão. E não só para o professor também, né, melhorar o atendimento da secretaria ou da recepção, com uma certa agilidade no atendimento, não deixar ninguém esperando, acho que isso também influencia. Impacta, né? Mas tem um impacto baixo no faturamento de vocês. Acredito. Não estão perdendo venda por conta disso? Não. Não, acho que não. Bem lembrado, Isadora, da secretária. Tá. Outro problema, falta da descrição, né, das tarefas e dos cargos. Como isso impacta o faturamento de vocês? Eu acho que isso é nenhum, porque isso é só uma questão metodológica, né, para ser implementada, melhorada. Mas, assim, eu acho que isso é mais nós, sócios e funcionários, do que precisar de uma verba extra. Eu acho que não vamos precisar não vamos ter impacto em relação ao faturamento. É mais uma organização administrativa, né? Vai mudar mais a nossa operação, né, o nosso trabalho. As atividades estão sendo realizadas, né? Isso. Entendi. Com relação à pouca diversidade de horários aí das aulas de vocês, qual o impacto disso sobre o faturamento das vendas? Sobre o faturamento é alto, né? Porque se a gente aumenta a nossa carga horária de aulas, isso impacta totalmente no nosso faturamento. A gente vai ter um maior número de alunos matriculados, mais... E com relação ao desperdício de... Isso. Pode falar, desculpa. Tá? Não, já terminei. Tá. E com relação ao desperdício de água e luz, né? Vocês acham que esse desperdício impacta no faturamento de vocês? Nas vendas? Nas vendas, não. O desperdício é no custo, né? Nós até falamos sobre isso. Nenhum impacto, então, no faturamento. Tá. Pouco espaço físico. Pouco espaço físico, eu diria que é alto, né? Porque também dificulta na questão de abrir novas turmas, né? E conseguir mais alunos. Entendi. Tá. Tá ligado diretamente à diversidade de horários, né? Exatamente. Tá. E com relação aos funcionários estarem desmotivados? É baixo, né? Baixo? Você acha que é baixo? Tá. Baixo impacto tem pouca relevância no faturamento. Eu acho que tem pouca relevância, sim. É lógico que na prática tem muita relevância, né? Mas
em relação ao faturamento, eu acredito que seja baixo. É que eu acho assim, não acho que os funcionários estejam desmotivados. Talvez eles pudessem estar mais motivados, entendeu? Isso, é verdade. Beleza. A gente poderia trazer um estímulo a mais para eles se implementassem essas ações. Isso. Que cada um cumpre bem as suas atividades diárias, assim. Mas é lógico que um vale-refeição a mais é melhor, um plano de saúde favorece. Motivo, né? Motivo. Bom, para a gente seguir trabalhando em cima da metodologia, né, desse programa, né, que vocês estão participando, o que é interessante fazer agora? Dentro desses problemas que vocês trouxeram, né, levantaram aqui na reunião, é interessante vocês elegerem um problema, né, entre todos, um problema que seja mais impactante em cima do faturamento de vocês e dos custos, né? Aquele que mais, vocês acham que mais pode envolver mudanças, inovações também, que podem trazer melhorias em cima de custos e melhorar as vendas. Tá bom? O que vocês acham dentro dessas... Uma pergunta. Pode fazer. Então, a gente tem que escolher entre o mais alto, tanto do custo quanto do faturamento, ou um ou o outro? Vocês podem escolher o problema que mais vai trazer, que mais vocês enxergam como capacidade de promover inovações dentro do negócio de vocês, né? Para que vocês sejam mais produtivos, vocês possam faturar mais, diminuir os custos. Vocês disseram aqui para mim que, por exemplo, pouco espaço físico tem um impacto alto no faturamento de vocês, né? Pouca diversidade de horários tem um impacto altíssimo no faturamento de vocês. E ao mesmo tempo, a diversidade de horários tem um impacto médio nos custos. Então, uma coisa que, ponderando, traria bons resultados para vocês, mas é com vocês. Eu acredito que esse seria o ponto principal. Talvez se a gente fizer uma soma, né? Porque é alto mais médio, né? O outro é alto e nenhum. Então, talvez, acho que há pouca diversidade e ela acaba influenciando diretamente nos outros, né? Boa. Sim, concordo. Tá. Então, esse é um problema legal que vocês gostariam de atacar. Vocês enxergam que melhoraria a produtividade de vocês, faturamento. Sim. Beleza, tá. Então vamos lá. Esse é o próximo slide, não sei se vocês estão vendo. Um problema mesmo, né, Renato? Só um. Oi? Só um problema. Isso aí. É atacar um problema. Escolher um problema que vocês possam trabalhar em cima dele. Tá, tudo beleza? Bem. Esse problema, então, é a pouca diversidade de horários, né? Das turmas, né? Tá. Aí eu gostaria de saber, bater um papo com vocês, o seguinte. Por que isso chegou a ser um problema? Queria que a gente pensasse algumas perguntas, né? Que fizesse a gente raciocinar sobre esse problema. Por que isso chegou a ser um problema? O que você acha? Qual é o teu maior questionamento? Poxa, por que isso chegou a esse ponto? Por que se tornou um problema dentro da minha empresa? O que vocês acham? Eu acho que começou a se tornar um problema quando a gente recebeu questionamentos dos clientes de por que não ter aulas de manhã. Enquanto a gente começou e tinha aquele espaço reduzido, mas que atendia às nossas necessidades, e aí a gente atingiu o número de alunos esperados e cumpriu os horários do cronograma sem nenhum transtorno, aquilo estava funcionando. Mas a partir do momento que o nosso cliente pede para a gente, ou pergunta para a gente sobre a possibilidade de aumento do número de aulas, dos horários de aula, a gente começa a questionar também por que a gente não fez, entendeu? Essa é a ideia, se questionar por que isso não aconteceu. Mas a gente tem que ver se realmente existe essa demanda de novas turmas ou se foi coisas pontuais de algum aluno. Exatamente. Porque a gente também não fez uma pesquisa para saber se a gente criasse turmas, a gente atingiria pelo menos o número de alunos que a gente atinge à tarde e à noite. Foram questionamentos todos, né? Algo que a gente pode Quais outros questionamentos que vem à mente de vocês? Eu acho que esse seria porque se existe essa demanda de novas turmas. Eu acho que a gente pode considerar também que lá no início, né, quando a gente montou o plano da empresa e tal, a gente pensou no horário de tarde e da noite, porque nosso público, né, era de jovens e adultos. E também a gente considerou os custos que a gente teria, né, para abrir novas turmas, porque colocasse amanhã seria basicamente o dia inteiro de trabalho, né? Então
Eu acho que uma pergunta de talvez relacionada assim, os custos que seriam, né, os novos custos que a gente teria que assumir se abrisse mais turmas, seria interessante, né? Então, se existiriam novos custos relacionados a essas turmas. Essa Isso. é uma outra coisa que vocês... Isso. Se entendi. seria viável, talvez, né? Tá, então, quais seriam os custos, né? Isso. Os custos relacionados a abrir novos horários, né? Isso, pode Vocês ser. conseguem ver o que eu estou escrevendo, gente? Está compartilhado aí? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Vê se eu entendi direitinho o que vocês disseram, se está com relação a esses questionamentos-chave, né, que vocês estão falando. Tá legal? É isso? Esses são os questionamentos que vêm à mente de vocês quando fala sobre pouca diversidade de horários no curso? De imediato, sim, lógico que pode ser que com o tempo a gente tenha outros questionamentos, né? Mas Perfeito. por agora acredito que sim. Pode ser, a gente pode fazer uma reunião depois, né? Mas acredito que está resumindo bem, né? Legal. Essa é a ideia, é pensar sobre o problema. E o que vocês imaginam que possa acontecer de resultado benéfico para a empresa se vocês atacarem esse problema de pouca diversidade de horários? Olha, vou pegar a pouca diversidade de horários, trabalhar ele, e isso vai trazer um resultado bom para a minha empresa. Qual é esse resultado? A gente pode conseguir novos alunos e aumentar o faturamento, né? Que é o que a gente espera, né? Eu acho. Excelente. Novos alunos, né? Captação de novos alunos. Pode ser. Novos alunos e aumento do faturamento, né? Isso. Mas a gente não pode esquecer de equilibrar com os custos, né? Porque não pode virar um problema, né? Isso. Sim. É por isso que tudo tem que ser pensado com calma, né? Captação de novos alunos e aumento do faturamento, então. Isso. Esse é um resultado que vocês enxergam que pode acontecer se vocês atacarem esse problema, então. Sim. Beleza, tá. Bom, gente, o próximo passo, né, desse trabalho, da metodologia do Ali aqui junto com vocês, enxergar esse problema, né, pegar esse problema que vocês identificaram, né, priorizaram e atacar ele. Como é que você vai atacar esse problema? Como é que vocês vão atacar ele? Através de uma estruturação de um plano de ações, elencar as ações, descrever as ações que precisam ser feitas para que esse problema seja resolvido. Como se vocês pegassem ele e falassem, por que eu preciso fazer para resolver esse problema aqui? Quais ações? Quais são as tarefas que eu preciso fazer? Tá? Aí, pensando em expansão dos horários, né, pensando na pouca diversidade de horários que vocês têm, que ações vocês acham que precisam ser feitas para resolver ele? Primeira coisa que você precisa fazer. Eu acho que para resolver, assim, a primeira coisa é a gente planejar os novos horários de aula, né? Rever o cronograma de aulas, ver o que a gente pode conseguir alocar na parte da manhã. Planejar os novos horários. Seria o primeiro passo pensar novos horários, né? Eu acho mesmo. Mas, Isadora, eu acho que primeiro a gente precisa reestruturar os horários dos professores que a gente já tem. Antes de pensar nesses novos horários, antes da gente, porque a gente também depois tem que fazer uma outra ação aí que é em relação aos gastos, né? Porque eu, como trabalho com RH, eu tenho que estar sempre pensando também se é necessário contratar gente. Então, eu acho que a gente tem que ver isso também. Não, com certeza. Então, reestruturar os horários dos professores, né, dos atuais, planejar os novos horários, né? Isso, e depois eu acho que a gente tem que fazer o levantamento de custos, né? A gente pode até deixar pro Renato, que é de finanças, né, da parte da empresa, que infelizmente não está aqui na reunião, mas porque vamos ter novos custos, né, com hora a mais, etc. Levantar os custos das novas turmas, então, né? Isso. Até de luz, né? Que a gente vai ficar aberto mais tempo, tudo isso. Verdade. Tem mais ações, vocês acham? Eu acho que depois que a gente fizer esses 3 passos e verificar se é possível abrir novas turmas, a gente tem que começar a divulgação, né? Para as pessoas saberem divulgação, né? Que a gente está atendendo de manhã agora, né? E os novos horários, né? Isso. As ações de marketing mesmo, né? Resumidamente. Entendi. Divulgação dos novos horários. Legal. Muito bom. Olha só. Essas ações que vocês fizeram,
Eu queria a ajuda de vocês, né, para a gente identificar que tipo de ação ela é. Se é uma ação de vocês, se vocês vão ter que fazer alguma capacitação, alguma consultoria, um evento, comprar um software, ou se vai ser um serviço de terceiros. O que vocês acham? Tá. Dentro da primeira ação que vocês disseram, desculpa, de planejar novos horários. É uma ação de vocês? Sim, eu acho que é uma ação da gente, porque... Tá. A Isadora pode fazer isso, né, com a coordenadora, né? Ela é coordenadora. Isadora, aí, mais uma ação para você. Ação da própria empresa. Pode vir. E o que vocês acham que, nesse planejar novos horários aí, né, dentro dos indicadores, né, que a gente vai trabalhar, de faturamento, que são as vendas de vocês, os custos variáveis e as pessoas ocupadas dentro da empresa de vocês, né, a mão de obra efetivamente que trabalha na empresa de vocês, qual desses 3 indicadores está associado a esses novos horários, a planejar os novos horários? Quais são os indicadores? Pode repetir? Faturamento, as vendas, custo variável e pessoas ocupadas. Pessoas ocupadas? Eu acho que é pessoas ocupadas. Beleza, isso aí. Legal. Você vai ter que remanejar os horários, né? Vai ter só uma ocupação a mais, né? Isso, pessoas ocupadas, né? Quem seria um responsável para fazer esse planejamento? Isadora? Isadora. Isadora? Isadora é responsável, tá. Isadora. Tá. É a parte de pedagógica, né, Isadora? Você? Sim, exatamente. Tá. E reestruturar os horários dos professores. Isso eu acho que é comigo, essa parte de RH, né? Ou é com a Isadora também? Ou eu acho que é com as duas, né? Eu acho que com as duas, Porque uma coisa depende da outra, uma coisa caminha com a outra. Sim, coloca aí nós duas. Ela vai pensar nos horários a Isadora vai pensar nos horários e a Carol vai falar com os professores, né? Se pode, se não pode, né? Isso. Entendi. E vocês acham que é uma ação de vocês mesmo, não precisa contratar ninguém, comprar máquina, equipamento? Não, acho que também é nossa ação. Tá. E que indicador dentro desses 3 vocês acham que envolve? Dentro dos 3 indicadores, faturamento, custo variável. Oi? Eu acho que é o mesmo que o outro, pessoas ocupadas. Eu também acho. Pessoas ocupadas. Beleza, tá bom. E levantar os custos das novas turmas, né? Isso é uma ação própria de vocês? Depende de comprar equipamentos, se capacitar, consultoria e gestão? Acho que é mais uma ação própria, né? Algum evento? Acho mais uma ação própria. Acho que o Renato lá do financeiro consegue dar conta, né? Vocês não acham? Sim, eu acho que ele vai conseguir ver a viabilidade da empresa para fazer isso também. Com certeza. Vamos dar serviço pro Renato. Porque ele não está aqui para poder argumentar. Vou botar o nome dele aqui. Olha só. E qual indicador vocês acham que está vinculado a esse levantamento de custos, né? Custos, né? Você pode... Custos variáveis, né? Talvez custos e pessoas ocupadas, porque ele vai... Não sei se pode colocar 2, né? Porque ele também vai ter um trabalho a mais, não sei. Boa. Mas eu acho que só pode colocar um indicador, né? Como é que a gente vai controlar? Vocês acham que é o mais importante? Acho que custos. Acho que custos. Variáveis. Tá. Tudo bem. Perfeito. Excelente, Carolina. Olha só, divulgação dos novos horários. Quem seria o responsável por isso? Eu, que até agora não tive nenhum trabalho a mais. Eu acho que é vamos trabalhar, João. Mas não vai fazer muita diferença do que eu já faço, né? Só talvez um push, né? Algumas coisas a mais. Entendi. E é uma ação que envolve algum serviço de terceiro, uma ação que vocês mesmos vão fazer, depende de capacitação, consultoria, um evento, não, né? Não, eu consigo fazer. É uma ação de vocês mesmos. Legal. E o indicador que vocês acham, né? Faturamento, custo variável, pessoas ocupadas, relacionado à divulgação. Como é que vocês vão... que indicador vocês vão conseguir olhar quando fizerem essa ação de divulgação? Custos, né? Porque, como a Carol disse, as campanhas são pagas, né? Então,
Novas campanhas, né? Mais custos. Entendi. Sim. Vai mexer nos custos, é um indicador que vai estar associado a isso aí, que vai impactar, né? Tá bom. Uma outra... Eu queria saber de vocês o seguinte, dentro dessas 4 ações, como que vocês vão fazer elas se realizarem? Tá? De que forma? Qual vai ser o que vocês vão precisar colocar para que elas aconteçam? A forma de viabilizar, tá? Se vai ser recurso 100% de vocês vão usar o Sebrae, se não tem nenhum tipo de custo adicional ou se vai ter que fazer um financiamento. Por exemplo, planejar os novos horários. Recurso de vocês, subsídio do Sebrae, tem custo adicional ou financiamento para planejar os novos horários? Eu imagino que planejar os horários não tem nenhum custo. Sem custo, Tem mesmo nas próximas, né? Acho que só o esforço mesmo, né? Financeiramente não tem... Tem custo adicional. Tá, e com relação a reestruturar os horários dos professores? Tem algum custo envolvido? Também. Também não tem... Reestruturar não vai ter custo, né? O que talvez gere custo é a parte de contratar outros funcionários. Tá. Mas, na verdade, se a gente reestruturar para dar mais... Desculpa, Renato. Pode falar. Só tentando entender assim, porque se a gente reestruturar os horários dos professores que a gente já trabalham com a gente, mas sem, nesse primeiro momento, visar uma outra contratação... Não tem custo. Não tem custo? Tem custo, né? É verdade. Porque aí eu vou aumentar a hora-aula dele. Ele vai ter mais horas-aula para receber. É verdade. Verdade, Isadora, tem razão. Sempre mesmo sem precisar contratar, né? Então seria, e para pagar seria com recurso de vocês, né? 100%. Sim. Isso. Sim. Tá. Isso, custos no sentido do professor trabalhar mais, né? Mesmo que não tenha que contratar. Isso, eu pensei dessa forma. Isso aí. Não, verdade, perfeito. verdade. É isso aí. E com relação a levantar os custos das novas turmas, para viabilizar, para que isso seja feito? Acho que levantar os custos não tem, acho que não tem custo, né? Porque é mais um estudo, né? Talvez. É mais administrativo, né? Acho que é só administrativo. Legal. Eu acho que o Renato, como é nosso gestor de finanças, eu acho que ele vai saber fazer esse estudo sem precisar de uma consultoria ou... Isso. Até porque a gente já fez isso antes, né? Externo, né? Até porque a gente já fez isso antes. E divulgação dos novos horários? Tem algum custo? Você precisa investir? Né? Tem recurso da empresa, subsídio do Sebrae, não tem custo adicional, você precisa de um financiamento para divulgar isso? Envolvem custos que eu acho que a gente consegue arcar, né? Porque a campanha dando retorno, ela mesmo se paga. Sim. Talvez, e como vai ser só para a turma da parte da manhã, talvez não seja um recurso muito grande para precisar de financiamento, entende? Entendi. Então, vocês conseguem colocar dinheiro nos impulsionamentos e tudo mais. Tá. Dentro dessas ações que vocês disseram, tá? Eu queria que vocês dissessem para mim dentro de qual temática, né, cada uma dessas ações vocês imaginam que elas estejam. Tá? A ação de planejar novos horários. Olha só, vou descrever para vocês alguns temas. Planejar novos horários está associado a finanças, gestão, inovação em processos, inovação em produtos e serviços, marketing e vendas, práticas sustentáveis ou transformação digital? Não sei. Isadora, o que você acha? Eu acho que a gente vai estar inovando nossos serviços, né? Boa. A gente vai estar ampliando o que a gente já disponibiliza. Eu acho que a gente vai inovar nossos serviços. Então, tá dentro de inovação em produtos e serviços, né? Sim. Eu acredito que sim. Como a gente colocou até a palavra novo, né? Novos horários, né? Então tem a ver com inovação, né? Legal. Sim. Tá. E vocês acham que reestruturar os horários dos professores? Eu acho também, Renato, porque provavelmente se a gente for contratar uma nova mão de obra, então quer dizer que a gente vai ter uma inovação do nosso serviço, vai ter mudança de horário, novos professores. Então acho que entra aí nessa inovação de produtos e serviços. Levantar os custos, né, das novas turmas. Está dentro de finanças, gestão, inovação em processos, marketing, vendas, práticas sustentáveis, transformação digital. Finanças, né? Finanças. De finanças, né? Beleza, isso aí.
Essa foi fácil. Nossa. É. E a última acredito que também seja, né? Vocês conseguem... Peraí. Nossa. Tá. E a última, acredito também seja, né? Divulgação de novos horários dentro de marketing e vendas. Marketing, isso. Sim, é marketing. Marketing e vendas, né? Tá. Bom, eu queria só que esse trabalho é legal a gente fazer junto para vocês enxergarem, né, as tarefas que precisam ser feitas, vocês conseguiram identificar essas tarefas, né, as ações necessárias para resolver o problema, tá? O que a gente fez hoje? A gente começou fazendo um trabalho, um brainstorming, que é uma associação de ideias, a gente foi falando os problemas, né, que cada um foi sugerindo, que é o problema que acontece dentro da empresa, tá? Elencou isso com custos, né? Classificou isso em custos, né? Usando alto, médio, baixo e nenhum impacto em cima dos custos, assim como em cima do faturamento de vocês, tá? Depois a gente partiu pro problema, identificou, fez questionamentos sobre ele e o resultado que espera que aconteça quando ele for resolvido. E para resolver esse problema, a gente desenhou um plano de ação com tarefas a serem executadas por vocês, né? Tarefas que vocês acreditam que consigam fazer, algumas não envolvem nenhum tipo de embolso, colocação de dinheiro, vocês conseguem fazer, reestruturar, se organizar, mas são tarefas importantes que devem ser feitas para que esse problema seja resolvido e vocês tenham aumento no faturamento e novas turmas, né? Consigam captar mais alunos aí para o curso de vocês, tá bom? Nosso próximo encontro, né, vai ser um encontro coletivo e eu vou pedir para vocês fazerem um levantamento em cima desses indicadores que a gente conversou, de faturamento, de custos variáveis e de pessoas ocupadas, tá? Para a gente poder passar a medir constantemente esses números, tá bom? Eles vão refletir a produtividade em cima da empresa de vocês. Isadora, desculpa, pode falar. Só uma dúvida, essa parte final do plano de ação, a gente chega a meio que tentar definir hoje com você ou só na próxima? Definir? Não, é o seguinte. Essas datas de quando a gente começa a tentar estruturar essas ideias que a gente teve. É verdade, eu esqueci, desculpa, erro meu. Ainda bem que você está na apresentação do slide. Tá? Faltou um ponto muito importante. O plano de ação, né, para que as coisas aconteçam, elas têm que ter data para acontecer. Elas têm que ter data de início. Eu tenho que olhar para ela e falar que dia eu vou começar a fazer isso. Tá? Para que a ação se realize, eu preciso de uma data para que ela comece a ser feita. Que dia vocês se comprometem, vocês sócios, no caso, a Isadora se compromete a fazer a primeira tarefa, a primeira ação de planejar novos horários? Quando você vai botar a mão na massa? Olha, eu acho que a partir da próxima semana. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Beleza. Pode ser, hoje é quarta-feira, pode ser segunda-feira, dia 18. Dia 18 você senta para ver esse problema. Fazer Sim. Segunda é dia de começar as coisas. Para concluir. Oi, João, desculpa. Segunda é dia de começar as coisas. Né? E quanto tempo você acha que conclui esse trabalho de de planejar os novos horários? Eu acho que como não é uma coisa tão complexa, porque a gente tem os horários livres de manhã, eu imagino que até quarta-feira, dia 20, a gente já consiga ter isso mais organizado. Cobrem a Isadora, sócios. Vocês podem cobrar. Vamos cobrar. A Isadora e a Carolina, né, envolvidas na próxima ação, que é reestruturar os horários dos professores. Quando vocês podem fazer? Então, Isadora, eu acho que a gente consegue concluir essa ação aí nesse período mesmo. Você planeja os novos horários e a gente já reestrutura os horários dos professores. Eu acho que dá para fazer em conjunto e ao mesmo tempo. O que você acha? Eu também acho. Eu acho que a gente tem que fazer em conjunto até. Eu ia sugerir a mesma coisa. Legal. E levantar os custos, agora é uma tarefa do Renato. Acho que vocês vão ter que estipular uma data aí para que isso aconteça. Pode deixar em aberto que eu me comprometo a colocar a data assim que ele chegar na empresa. Vamos mandar um WhatsApp para ele. Tá.
Beleza. Tá. O ideal é que essas ações sejam rápidas, tá? Não pode demorar, tem que ser priorizadas, né, para que o problema seja resolvido. O importante é que todos estejam resolvidos. Eu imagino que como a gente quer implementar isso já para o início do próximo período, que de repente tentar ver com o Renato se ele não consegue ver isso até o fim do mês, né? A gente tem pouco tempo, né? A gente tem que começar dentro de um mês no máximo, né? E um mês já vai ser na correria, talvez menos. Vou botar o último dia útil aqui como fim, o último dia útil desse mês. Sim. Tá? Eu acho que pode até colocar tudo iniciando na próxima segunda, porque como a gente tem essa vontade de implementar já para o próximo período, começa no próximo mês, ela começar o mais rápido possível, né? E a divulgação desses novos horários, que o responsável é o João Vitor. Quando você se compromete a fazer essa divulgação? Na segunda também, de 18. Começa todo mundo junto. Vai estruturar. Tem que ver se a gente vai conseguir mesmo. Acho que pode ser após a data do início, acho que pode ser após a conclusão da minha atividade e da Isadora. É verdade. Pode ser. Então pode até colocar assim, após a conclusão das primeiras, porque elas terminando eu já começo. 21, né? Pode ser. A conclusão é dia 20 delas, então a partir do dia 21, dia seguinte, você já vai divulgando, né? E quanto tempo duraria uma divulgação para falar sobre isso? Ih, Renato, aí. Má notícia, estamos em 2021. Ih, desculpa, gente, tô botando os anos aqui do ano passado, olha só. Eu acho também que essa tarefa para o João, ela anda junto com a do Renato, né? Além de andar junto com as nossas, ela anda junto com a do Renato. Ele não vai poder começar a divulgar se o Renato não encontrar viabilidade para a gente implementar isso agora. Então eu colocaria do João um pouquinho mais para frente e a gente vê com ele, que é o gestor dessa área, se ele conseguiria focar o máximo possível, impulsionar tudo que for possível para a gente poder divulgar os nossos novos horários. Isso, se for realmente viável de acordo com o Renato, né? Pode colocar na data de conclusão, acredito que um mês tá bom, né? Porque as aulas geralmente começam em fevereiro, mas às vezes tem carnaval, né? Nem sei como vai ser esse ano o carnaval. Então, coloca durante o mês de fevereiro inteiro a campanha 100%, né? Da divulgação. Isso. Tá, entendi. Então, começaria quando? Começaria em fevereiro. Bota para começar dia 29 de janeiro, que seria o dia que o Renato talvez consiga terminar, né? Entendi. Um prazo, isso. E para conclusão, pode colocar um mês de fevereiro até março, algo assim. Até 1º de março. Isso, uma boa. Ou até indefinido, né? Porque é uma ação que a gente não vai deixar de fazer. Ela talvez diminua, né? Quando a gente conseguir certo número de alunos, mas vai continuar durante o ano inteiro, né? Constante. Junto com as outras, né? Isso. Então é constante, é uma ação constante. Não tem data de conclusão, né? Tá, só faltou a data de fim aqui do Renato, então, do parte de levantar os cursos, é 29 mesmo do mês, né? Isso, 29 de janeiro. A gente espera que ele termine antes, né? Mas como ele não está presente, né? Tá. Olha só. Essas ações, conforme elas forem acontecendo, é interessante a gente colocar elas em o status, né? Falar sobre elas, da condição, né? Em que ela se encontra, de não iniciado, está sendo feito, está suspenso por algum motivo ou concluído, tá? Eu acredito que as ações de vocês, como vocês ainda vão começar a fazer a partir da próxima semana, ainda são não iniciadas, né? Vocês vão começar todas a partir da semana que vem, né? Isso, não começamos nenhuma. Beleza. Tá. Vou botar aqui para a gente poder revisar isso depois, né? Nos próximos encontros a gente está sempre olhando isso aqui. Tá bom? Perfeito. Ótimo. Eu falei para vocês o que a gente fez hoje, né? Desculpa que tinha faltado um pedaço, a Isadora alertou. Falei sobre o que a gente fez hoje, tá bom? Essas ações são de vocês identificaram, colocaram os prazos, se responsabilizaram por cada uma delas, com datas, o que precisa ser feito, tá bom? Levem os indicadores de vocês, né? O acompanhamento do faturamento, dos custos variáveis e das pessoas ocupadas, quem está trabalhando, o tempo que essa pessoa trabalha dentro da empresa, carga horária,
Vamos passar a monitorar isso daí para a gente coletar informações, tá? E ver os impactos dessas ações sobre esses indicadores, tá bom? O próximo encontro vai ser um encontro coletivo, um encontro em grupo com outros empresários, tá bom? Onde eu gostaria que vocês debatessem com eles para ajudar a enfrentar esses problemas em outras empresas também, assim como eles vão ajudar a enfrentar um problema que vocês identificaram na empresa de vocês. Tá bom? Mas aí você avisa a gente lá no grupo, né, Renato? Vou avisar, a gente vai estar sempre em contato, mandando mensagem. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Se tem alguma dúvida agora... Eu tenho uma dúvida antes de finalizar. Para esse encontro coletivo, a gente então tem que levar o material em relação a esses indicadores. Sim. Os indicadores que você... Passem a separar mensalmente o faturamento, quanto é o custo de vocês mensalmente, faz esses números, né? Anotem esses números direitinho, a quantidade de pessoas que trabalham de fato dentro da empresa de vocês e quantas horas elas trabalham, tá? E passem a anotar sempre isso, deixar isso escrito semanalmente ou mensal, tá bom? Ideal, vocês podem fazer semanalmente, mantém esses indicadores atualizados. Tá jóia. Tudo bem. Esse material... Desculpa, Renato, perdão. Esse material de hoje você vai enviar para o nosso e-mail, né? Sim. Tudo isso que a gente preencheu hoje é o início de um trabalho que ainda vai ter outras etapas. Tá Legal. Bom? Serve para deixar registradas as ações que vocês vão tomar dentro da empresa de vocês e que elas aconteçam dentro do prazo que vocês estipularam para que esse problema seja resolvido. Tá bom? Tá bom. Vamos colar na parede, hein? No mural lá, para ninguém se esquecer. Sim. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Tudo legal? Acredito que por enquanto sim. Então tá bom. Obrigado, gente, por mais esse encontro com vocês. Espero que vocês façam bom proveito desse material. Pensem, coloquem essas ações em prática e tudo vai dar certo. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Tá bom. Obrigado. Legal, Renato. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.